Muito bem, eu gostaria de trazer uma meditação hoje, lá na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então eu gostaria de estar lendo é apenas 25 versículos, mas nós temos aqui uma história muito bonita, né? A conversão de um escravo. Eu queria ler os primeiros versículos aí. Fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o prefácio desta carta. Então nós podemos ver que essa carta ela foi endereçada à cidade de Colossos. Paulo está preso na cidade de Roma, e aqui nós temos algumas pessoas aqui em Colossos, né? Filemon, sua esposa Áfia e um obreiro, Arquipo. Algumas pessoas entendem que ele era filho de Filemon, né? Mas fato é que ele era um obreiro ali, um presbítero, um bispo ali, e a igreja se reunia na casa desse Filemon. E lá em Roma, né, se encontra ali o apóstolo Paulo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Eles se encontram lá na cidade Epáfras, né? Enquanto na cidade de Roma. E qual que é o motivo da carta? O motivo dessa carta é um escravo, não sabemos também se era escravo de Filemon ou se era escravo de Arquipo. Mas fato é que ele foge e ele vai parar lá em Roma, 1.600 quilômetros de distância. E lá na metrópole ele procura pelo apóstolo Paulo, né? Por alguma necessidade pessoal dele, ele procura o apóstolo Paulo. Ele deveria, provavelmente ele conheceu Paulo em Efésios ou em Colossos mesmo, e ele procura Paulo. E é ali na cadeia que ele se converte. Então, a partir do versículo 8, você vai ver que Paulo passa a interceder, a solicitar que Filemon pudesse recebê-lo novamente. Ele vai falar no versículo 10 o porquê. Ele fala: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, na situação de prisioneiro ali em Roma, Onésimo procurou ele e ouviu o evangelho através do apóstolo Paulo e se converteu, se tornou uma nova criatura, foi regenerado, se tornou um cristão. Então ele está intercedendo a favor desse Onésimo, porque foi o próprio Onésimo, juntamente com Tíquico, que levou a carta. Ele vai falar no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Né? Paulo faz um trocadilho aqui com o nome de Onésimo. O nome Onésimo significa proveitoso. Era um nome muito comum dado a escravos, no sentido de utilidade. Ele era útil, um escravo útil. Né? Então Paulo vai falar assim que antes ele foi inútil, mas agora na condição de cristão ele é útil a ti e a mim. E aqui nós vemos que foi o próprio... quero pegar aqui onde fala, lá em Colossos, volta um pouquinho aqui para nós vermos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, no versículo 9 aí, nós vemos que ele está junto aqui, olha o que ele fala aqui, versículo 7 em diante. Quanto à minha situação, Paulo está lá em Roma, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Agora olha o versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio,
ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Você percebe que agora não era mais alguém inútil, mas era alguém que era útil. E Paulo fala dele como uma pessoa fiel e amada. Ele está mandando novamente, ele está naquela carta. Provavelmente foi o próprio Onésimo quem escreveu a carta, ditada pelo apóstolo Paulo. E eles chegam na casa de Filemão junto com Tíquico e ele entrega essa epístola, esse pergaminho, para que Filemão pudesse ler. Voltando novamente aí, Paulo vai falar assim, quando Paulo fala aqui no sentido de, ele faz dois quadros desse homem, antes e depois, antes inútil, depois da conversão útil, isso é o que o Evangelho faz com a pessoa. Outra coisa interessante observar é que quando Paulo fala inútil, ele pensa talvez uma sucata, alguém que não se aproveita, alguém que não tem utilidade nenhuma. Mas quando ele usa útil aqui, ele muda o prefixo e fica no superlativo. Fica totalmente útil, inteiramente útil, absolutamente útil. E uma coisa que nós temos que entender é que o valor de uma pessoa está na medida em que ela possa abençoar outras pessoas. O valor de alguém não está na perfeição pessoal, mas na capacidade que ela tem de ajudar outras pessoas, de ser útil à sua comunidade e às outras pessoas. E aqui Paulo vai falar que agora ele é muito útil, é totalmente útil. Outra coisa que é interessante é que o contraste que Paulo faz, ele, por exemplo, ele poderia fazer vários contrastes, ali está na frente dele, né? Está ali Filemão, está Áfia, está Arquipo, está Onésimo, está Tíquico. E ele poderia olhar para aquele homem, lendo aquele pergaminho, e Paulo poderia ter escrito, fazer vários contrastes ali. Por exemplo, antes ele não era cristão, mas agora ele é um cristão, né? Antes ele estava morto em seus delitos e pecados, mas agora ele foi regenerado. Antes ele era alguém que passava por necessidade, mas agora ele está bem suprido. Mas não é esse o contraste que Paulo faz, não. O contraste que Paulo faz é no sentido de a capacidade de ajudar outras pessoas, no sentido de ser útil ou inútil. Ou nós somos útil ou nós somos inútil. É a relação dele com outras pessoas, porque tanto útil como inútil fala de relação pessoal, relação com outras pessoas. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele pega alguém que é uma sucata, ele pega alguém que é totalmente inútil e ele transforma em alguém que se torna totalmente útil a outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Outra coisa, provavelmente o texto não fala explicitamente isso, mas talvez ele não tenha apenas fugido, mas talvez ele tenha roubado Filemão ou Arquipo. E aqui, Filemão poderia mandar crucificá-lo, poderia matá-lo, poderia puni-lo. Eu não quero entrar aqui, mas aqui nós temos a doutrina da imputação. Paulo se coloca no lugar dele, né? Porque se Filemão não fizesse nada, poderia estar dando mau exemplo a outros escravos. Então ele teria que fazer alguma coisa, teria que punir de alguma forma. Mas ele se coloca no lugar, é a doutrina da imputação, aquilo que Jesus fez por nós também. Nós merecíamos ser punidos, mas ele foi punido em nosso lugar. Nós recebemos a justiça de Cristo. Ele cumpriu toda a lei por nós. Mas não é isso que nós queremos hoje estar falando. Mas se ele roubou, eu quero pegar aqui no livro na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, ele fala uma coisa interessante aqui. Aquele que roubava, está falando de pessoas que haviam se convertido. Olha, aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais. Aqui nós temos dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo.
Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Né? Se nós fizermos uma interpretação aqui atenta ao que Paulo está falando, nós podemos pensar aqui na figura de Onésimo. Olha para você ver. Aquele que furtava, não furte mais. E o contraste que ele faz agora é ao trabalho. Antes trabalhe. O que nós podemos deduzir aqui? Que o não trabalhar é roubar. Quando alguém não trabalha, quando alguém não desenvolve nada na vida, é como se ele estivesse roubando, é como se ele estivesse furtando, porque é o contraste que ele faz. E olha para você ver, quando ele fala assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu me preocupo às vezes com esse evangelho da moralidade, esse evangelho que gera pessoas, que tem pessoas que acham, eu vou na missa e cumpro todos os rituais da minha igreja e está tudo certo. Mas qual é a sua relação com outras pessoas? Eu vou no culto, eu participo da ceia, eu canto, eu oro, dou minha oferta, mas qual a sua relação com outras pessoas? Você é útil ou você é inútil? Porque aqui é o evangelho na prática. Todo cristão, né, e a palavra inútil é a pior condenação que alguém pode receber. E totalmente útil, né, é a maior elogio que alguém possa receber, que alguém pode receber. Por isso que se você for ver lá, por exemplo, quando Jesus fala, quando ele vai separar a sua esquerda, a sua direita, né, ele vai falar o quê? Aqueles que estiverem à sua esquerda, tive fome e não me deste de comer, tinha sede e não me deste de beber, né? Estava nu e não me vestiste, era forasteiro e não me hospedaste, estava preso e não foste visitar-me. Não é isso? Depois, quando ele faz o contraste com aqueles que estão à sua direita, ele vai falar a mesma coisa. E eles vão falar assim, mas quando te vimos nessa situação e não fizemos isso? Todas as vezes que vocês negaram de fazer isso a um dos meus pequeninos, a mim, vocês deixaram de fazer. Daí ele se vira para aquele que está à sua direita e repete a mesma coisa. Tinha sede e deste-me de beber. Estava com fome e deste-me de comer. Estava nu e vestiste. Estava preso e foste me visitar. E você percebe que eles fazem a mesma pergunta, mas quando te vimos? Porque não foi alguém que fez propositalmente, fez para ser filmado, fez para ser fotografado, foi colocado no Facebook. Não, era o estilo de vida deles. Eles nem perceberam que fizeram aquilo. Né? Eles nem perceberam. Quando foi que te vimos assim e fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então o contraste aqui é a questão de você ser útil ou você ser inútil em relação ao próximo, a outras pessoas. Eu quero que você fique com essa palavra, né, que Deus possa nos abençoar e que você entenda que quando você realmente recebe o Senhor como Senhor da sua vida, você deixa de ser uma pessoa egoísta, de pensar em si mesmo, e tudo que você faz, tudo que você tem, você usa em benefício de outras pessoas. Filemon, antes ele te foi inútil, mas agora ele é muito útil. Mas o que causou isso? Foi a sua conversão. Ele ouviu o evangelho e a vida dele foi transformada. E ele vai ser útil a você e ele vai ser útil a mim. E se você quiser conhecer mais sobre Filemon, você vai ver que ele foi um grande cooperador da igreja, um grande cooperador do apóstolo Paulo. Então que Deus nos abençoe e que você possa ser útil para o reino de Deus, em nome de Jesus.